Boa noite. Uma grande alegria estarmos aqui nessa noite para juntos cultuarmos o nosso Deus, louvá-lo na beleza da tua santidade. E agora vamos estudar mais da palavra de Deus, aprender mais a respeito de quem Deus é. E isso tem sido uma grande bênção para nós, uma grande alegria para nós. Para aqueles que não sabem ainda, o Genês fez a cirurgia hoje à tarde. Então ele colocou a pecinha que estava faltando, né? Falei que agora ele não é mais cabeça mole, agora ele é cabeça dura de novo, né? Então ele já fez a cirurgia que necessitava. Obrigado, irmão. E agora tudo caminhando bem. Amanhã, no máximo na terça-feira, ele já deve retornar para casa. Então, um grande milagre de Deus que nós vimos acontecer diante de nós, né? Dona Terezinha, qual que é o nome da pessoa que tem que orar pela saúde? Maria do Carmo, saúde e salvação também. Então, nesse momento eu vou convidar você a inclinar sua cabeça. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo direção para esse tempo de estudo e também para Maria do Carmo, saúde e salvação. Oremos. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de nos reunir aqui nessa noite, abrir a Tua palavra, estudar mais de Ti, conhecer mais ao Senhor. Eu agradeço a Ti por cada um que saiu da sua casa e veio até aqui para oferecer um culto agradável ao Senhor. Rogamos a Ti que possamos aprender do Senhor, que a Tua palavra ao ser pregada aqui possa fazer todo o trabalho de convencimento, de transformação que nós sabemos que somente a Tua palavra pode fazer. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, que cada pessoa que chegou aqui possa sair transformadas pela Sua palavra. Que aqueles que estão quebrantados possam ser consolados por Ti, e aqueles que estão precisando, ó Deus, ser quebrantados, que a Tua palavra possa fazer esse trabalho também. Agradecemos ao Senhor pela vida do Genês, pela cirurgia que foi feita, e pedimos pela plena recuperação, que muito em breve ele possa estar aqui conosco também, cultuando ao Senhor. Também por Maria do Carmo, saúde e salvação. O Senhor sabe a enfermidade e o sofrimento que essa pessoa tem enfrentado. Rogamos a Ti principalmente pela salvação dela, que ela possa reconhecer o Senhor como Salvador, e com isso, ó Deus, a sua doença até mesmo se torna algo de segundo plano. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que possa estar com as crianças no culto infantil, que cada uma delas possa ouvir o Teu Evangelho e entregarem suas vidas ao Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos retornar para nossa série de estudos em 1 João. Peço que você abra sua Bíblia lá, 1 João capítulo 3. Se você nos visita nessa noite, nós agradecemos a sua presença e nós temos aqui por costume estudarmos a Bíblia numa sequência. Nós acreditamos que a palavra de Deus ela é inspirada e ela é viva e poderosa. Por isso que nós a estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Desde o mês de, julho, nós demos uma pausa na nossa série em 1 João, e de vez em quando eu faço isso. Eu paro a série um pouco e nós tratamos sobre alguns outros assuntos e depois eu retorno para a série. A minha ideia é que agora nós sigamos com mais frequência aqui em 1 João, e nós paramos da última vez em 1 João capítulo 3, no versículo 3. E nós vamos continuar então a partir do versículo 4. E o trecho que vai abranger toda a unidade de pensamento, ou toda a argumentação de João, é do capítulo 3, versículo 3, até o versículo 10. Então nós vamos fazer a leitura desses versículos para que você possa se situar na argumentação que João tem aqui a nos apresentar. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 10. Acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavras fortes, não é? Contundentes, bem duras, bem diretas, como João é. Nós já temos percebido que João não é um camarada de meias palavras. João, quando escreve essa carta, ele já está beirando 100 anos. Então ele já não tem muito o que preocupar-se. Já chegou naquela idade que ele não está se preocupando muito com o que vão pensar dele. Chegou naquela fase que ele pode dizer o que realmente ele pensa, e aquilo que ele fala aqui é embasado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele tem toda a autoridade para dizer as palavras que ele está dizendo. E o assunto desse trecho que ele vai tratar é resumido no versículo 10. No versículo 10 ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O título da minha mensagem de hoje pode parecer até um pouco assustador, principalmente para o período politicamente correto que nós vivemos, mas o título é Reconhecendo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se eu perguntasse aqui quem se intitula como um filho do diabo, ninguém levanta a mão, né? Ninguém quer. Mas essa é uma realidade presente nas Escrituras. Agora eu pergunto para você, talvez você não vai levantar a mão se identificando quem você é, se você está de um lado ou do outro lado. Mas será que nós podemos diferenciar entre um filho de Deus e um filho do diabo? Será que existe essa diferença? Será que nós podemos saber quem é um cristão e quem não é um cristão? Quem é salvo e quem não é salvo? Irmãos, a terminologia usada por João aqui é bastante forte, mas exatamente ela é usada para descrever a realidade presente no nosso mundo hoje. Nesse mundo existem duas classes de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não é dada uma terceira opção, não é dada uma outra alternativa. O que é apresentado aqui por João são duas categorias: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E como nós podemos saber quem é quem? O versículo 10 também nos dá a resposta quando nós continuamos lendo. Ele diz que todo aquele que não pratica a justiça não procede de quem? De Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Então fica claro aqui para nós, irmãos, que o que diferencia um filho de Deus de um filho do diabo, um cristão de um não cristão, é a sua prática, é o que ele pratica, é a sua conduta. Ou seja, a maneira como você vive a sua vida vai mostrar se você pertence a Deus ou se você pertence ao diabo. A maneira como você conduz a sua vida no seu dia a dia revelará a qualidade da sua fé. E se a sua fé não for uma fé, conforme diz em Tiago, uma fé operante, uma fé viva, isso mostra que você não é então um filho de Deus. Irmãos, a fé que não resulta em transformação de vida não é uma fé verdadeira. Uma fé que não muda o seu comportamento não é uma fé verdadeira. Você não pode dizer que é salvo em Jesus Cristo. Você não pode dizer que é filho de Deus se você não tem um comportamento equivalente ao que é exigido a um filho de Deus. E infelizmente, irmãos, cada vez mais tem sido crescente no meio evangélico. Eu uso esse termo, eu não gosto desse termo, meio evangélico, porque abrange tudo.
o que presta e o que não presta. Em geral, a maioria não presta, o que nós temos visto crescendo no meio evangélico. Mas dentro do pensamento cristão, tem sido cada vez mais disseminado a ideia de que uma pessoa plenamente pode se tornar um cristão e continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. Alguns têm dito que para se tornar um cristão, é simplesmente você crer em determinados fatos a respeito de Jesus. E talvez foi isso que você ouviu a sua vida inteira. Você precisa só crer em Jesus para ser salvo, não é verdade? Só que não é somente crer que Jesus Cristo foi um personagem histórico, que ele existiu, ele nasceu, ele era o Filho de Deus. Crer nisso é o primeiro passo, mas não é isso que faz de você um cristão. É necessário que haja arrependimento. É necessário que haja contrição. É necessário que haja obediência. É necessário que haja submissão à palavra. É necessário que haja luta contra o pecado. E principalmente é necessário que haja uma vida santa. João escreve a sua carta, sabe por quê? Porque o problema que nós temos enfrentado hoje, irmãos, era um problema que já era presente lá na época de João. Pessoas que estavam tendo um pensamento equivocado, distorcido, e achando que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, e por causa disso eles achavam que eram salvos. E João escreve o seu argumento aqui para desconstruir toda essa ideia, e ele começa a apresentar a partir dali uma série de testes, para que você possa submeter a sua fé, para verificar se você realmente é um filho de Deus ou não. E saiba de uma coisa, é extremamente importante que você saia dessa noite aqui com essa dúvida esclarecida. Se você não sabe se você é um filho de Deus ou um filho do diabo, é extremamente importante que à luz do que João escreve aqui, hoje você possa sair daqui com essa dúvida esclarecida. João, ele está aqui batendo num pensamento que é muito forte hoje, da fé fácil, da graça barata, onde as pessoas acham que ser salvo é somente levantar a mão no apelo. Onde as pessoas acham que para ser salvo é somente fazer uma oração num culto. Onde as pessoas acham que é somente ser batizado. Quando na verdade a salvação é muito mais profunda do que essas coisas. Eu me lembro no início do meu ministério, quando eu estava tendo uma conversa com uma determinada pessoa, e essa pessoa estava vivendo uma vida tão em desconformidade com as Escrituras, e ao conversar com ela, eu questionei, eu falei, olha, você já parou para pensar se realmente você se realmente você colocou a sua fé em Jesus Cristo? Se você realmente é salvo? Essa pessoa olhou para mim e falou, não, eu tenho certeza que eu sou salvo. Eu falei, por que você tem certeza? Eu lembro do dia que eu orei. Não, foi sim, eu orei, eu lembro desse dia. Eu perguntei, mas você tem certeza? Ele disse sim. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida que essa é uma estratégia de Satanás. Colocar convicção em pessoas que não têm convicção alguma. Porque se você diz que você crê em Cristo, não é simplesmente fazer uma oração. Tem que haver transformação. É o fruto daquela oração que você fez. Se você simplesmente faz uma oração que não muda a sua vida, você só foi um papagaio que repetiu determinadas palavras. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o que é a obra redentora de Cristo na cruz. Você não entendeu a sua pecaminosidade. Talvez o Evangelho que te apresentaram foi um Evangelho fácil. Um Evangelho barato. Onde você foi liberto, mas não liberto do seu pecado. E isso é totalmente contrário ao que as Escrituras apresentam. E muitas pessoas estão hoje confiando que vão para o céu porque fizeram uma oração um dia. As suas vidas negam completamente a realidade de que são salvas. Elas não têm temor de Deus, elas não têm obediência a Deus, elas não têm amor pelos irmãos, mas elas se sentem seguras, porque talvez foram batizadas, talvez porque levantaram uma mão no apelo, mas sem transformação de vida, não há
salvação. Esse pensamento que eu estou apresentando para os irmãos já estava presente lá na igreja primitiva. E nós vemos em todo o Novo Testamento a presença de falsos mestres que entravam na igreja e eles estavam levando as pessoas ao engano. E esses falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas, para os quais João está escrevendo aqui, é exatamente isso que estava acontecendo. E por isso que João apresenta essa série de testes, que irão determinar se uma pessoa é então um filho de Deus ou não. E João está descrevendo aqui na sua primeira carta, o perfil de um cristão autêntico. E como nós podemos saber que alguém é verdadeiramente salvo? Como nós podemos saber que alguém é verdadeiramente salvo? Nós estamos no capítulo 3, ou seja, até aqui nós já caminhamos bastante. E ele já apresentou para nós alguns argumentos. João apresenta uma série de testes. Logo no capítulo 1, ele vai apresentar aquilo que nós chamamos de testes doutrinários. Está lembrado? Quais são esses testes doutrinários? O verdadeiro cristão, ele terá uma compreensão adequada da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai reconhecer a Jesus Cristo como ele é. Lá atrás, na igreja onde João está escrevendo aqui, as pessoas estavam tendo uma visão equivocada a respeito de Cristo. É extremamente importante que você creia em Deus como Ele é, e não como você acha que Ele é. Muitas vezes as pessoas dizem isso, né? Você apresenta num evangelismo ou numa conversa quem é Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus, e a pessoa olha para você e fala: ah, pastor, mas eu não vejo Deus assim. Sabe o que importa? A maneira que você vê Deus? Nada. Nada. Se você vê Deus de uma maneira ou não, não importa. O que importa é como Ele se revela. E o que Ele diz que Ele é? Você já parou para pensar? Tudo aquilo que Ele é está escrito aqui, ó, neste livro. Você vai descobrir quem é Deus lendo as Escrituras. E se você crê num Deus criado pela sua mente, que não é o Deus que se revela na palavra, você crê num Deus criado por você mesmo. E isso é extremamente perigoso porque é idolatria. Você criou um Deus que não existe, não é o Deus revelado nas Escrituras, e por causa disso você não crê corretamente, você não tem uma compreensão adequada a respeito de Deus, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Se você não conhece Deus como Ele é, você nunca vai poder conhecer o Evangelho, você nunca vai poder ter salvação se você não conhece a Deus. Segundo que nós vemos aqui, é que do teste doutrinário também, é que o verdadeiro cristão terá uma compreensão adequada quanto ao seu pecado. Ele não nega o seu pecado, ele não oculta o seu pecado, ele não minimiza o seu pecado, ele não justifica o seu pecado, ele simplesmente reconhece que ele é pecador. Muito mais pecador do que ele mesmo possa imaginar que ele é. Ele reconhece que ele é terrivelmente pecador. E se não for a graça de Deus, não há nada nele que possa ser aproveitado. A palavra de Deus apresenta o ser humano assim, como depravado, separado de Deus. Isso não significa que o homem é tão ruim quanto ele poderia ser, mas isso significa que ele é ruim em sua essência. Você olha para a nossa sociedade e você vê ela evoluindo ou decaindo. Sabe o que é isso? O ser humano sendo ele mesmo. Cada vez mais a nossa sociedade vai se degringolando, caindo, afundando, e isso é reflexo da pecaminosidade. Enquanto você não reconhecer a sua pecaminosidade, o seu estado de perdição, você não clamará a Cristo pedindo por salvação. Só quando você reconhecer o seu pecado, você vai reconhecer Cristo como Senhor. Segunda categoria dos testes que João apresenta é o que nós chamamos de testes morais, ou os testes comportamentais. Ou seja, o que João está fazendo aqui? A primeira parte dos testes são testes que acontecem internamente. É o que você crê. Eu vejo o que você crê? Não. É entre você e Deus. Mas você acha que
Deus nos deixaria num campo onde é somente o seu relacionamento pessoal com Deus que vai mostrar se você é salvo ou não? Claro que não. Ele apresenta também os testes morais, ou os testes comportamentais. Isso significa que quando você crê, quando você realmente tem o teste doutrinário adequado, isso vai resultar numa mudança de comportamento. Aquilo que você crê, aquilo que você fala, deve ser provado e autenticado pela maneira como você se comporta, pela maneira como você vive a sua vida. Ou seja, o que revela exteriormente se você é salvo ou não, se você é filho de Deus ou não, é como você vive a sua vida. E duas atitudes devem estar presentes na vida daqueles que são filhos de Deus. Preste atenção em quais são. A primeira que ele apresenta é a obediência. Um filho de Deus não é rebelde à palavra de Deus. Ele é submisso a ela. A palavra de Deus é autoridade na vida dele. E ele obedece à palavra de Deus. Ele se submete à igreja de Deus. Ele está junto com o povo de Deus, que é um pouco do que nós vimos na semana passada, lembra? E a segunda característica, a segunda atitude que deve estar presente na vida do salvo é o amor. Você obedece, você se submete e você ama o povo de Deus. Se você não tem comprometimento com o povo de Deus, você não pode dizer que você é parte desse povo. Você tem que ter esse amor. Você vai amar a Deus, você vai amar o povo de Deus, e você lembra que nós vimos também que você não vai amar o quê? Não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não vai amar o sistema organizado deste mundo. Você não vai estar agarrado a todo esse lixo que esse mundo tem oferecido. Você não vai ter esse vínculo. Agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 3, irmãos, João continua apresentando os testes comportamentais. E a cada vez que ele apresenta os testes, ele vai falando sobre os mesmos testes, só que ele vai ampliando mais e aprofundando mais o seu argumento. Você percebe quando nós olhamos no capítulo 3, que ele apresenta duas categorias de pessoas. Nisso são manifestos, no versículo 10 ele fala, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como nós podemos saber quem é quem? Os primeiros 10 versículos falarão aqui sobre a prática da justiça. Ou seja, se você é um filho de Deus, a sua vida vai ser caracterizada por praticar o quê? A justiça, porque o seu pai é justo. E como filho de Deus, você vai ter o comportamento do seu pai. Agora, do versículo 11 em diante, ele vai apresentar o teste do amor. Ele resume os testes comportamentais somente em um capítulo. Como nós sabemos disso? Olha o que ele diz no versículo 10. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então, o teste da obediência. E depois ele fala, nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, o cristão verdadeiro é conhecido por sua vida justa e pelo seu amor pelos irmãos. Se você diz que é cristão, isso vai ser visível na sua maneira de viver. Isso vai ser visível na maneira como você vive a sua vida e na maneira como você se relaciona com seus irmãos. Não é algo abstrato, gente. Salvação não é um conceito abstrato. É completamente palpável. É visível. E há pessoas hoje, como houve também nos tempos de João, que afirmam que é possível ser crente, mas viver numa vida de pecado. Viver numa vida de desobediência. Viver em uma vida sem amor
pelo povo de Deus. Essas duas atitudes, se estão presentes na sua vida, não importa o que você diga, o seu comportamento mostra que é o contrário. Você pode dizer que é filho de Deus, mas o seu comportamento está mostrando ao contrário. Infelizmente tem sido cada vez mais comum esse pensamento. Pessoas que não têm qualquer desejo de obedecer à palavra de Deus. Pessoas que não têm qualquer desejo de submeter à palavra de Deus. Pessoas que não têm qualquer desejo de amar o povo de Deus, de se comprometer com a igreja de Deus. Pessoas que vivem desse jeito, vivem vidas que negam o Evangelho, negam aquilo que elas possam dizer, quando elas afirmam que são filhos de Deus. Por isso João escreve a sua carta, irmãos. E é por isso que no capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 10, ele vai falar sobre como um cristão lida com o pecado na sua vida. Como um cristão vai lidar com o pecado na sua vida? É um fato. Nós que somos salvos em Cristo, ainda temos que lidar com a questão do pecado. Agora, quando ele lida com esse assunto, ele faz declarações até certo ponto perturbadoras se não forem compreendidas corretamente. Como por exemplo, se você olhar no versículo 6, RC significa Revista e Corrigida, que é uma versão das Escrituras. No versículo 6, na Revista e Corrigida, talvez seja a sua versão, diz assim: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Parece que ele fecha qualquer possibilidade, não é? Nessa tradução, ele diz: qualquer que permanece nele não peca, ponto final. Versículo 9, ele diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Declarações assustadoras, não é? Eu pergunto aqui, quem teria coragem de dizer, eu não peco? Se esse verso está dizendo que realmente aquele que é salvo não peca, eu estou perdido, porque eu peco. Eu peco. Essas declarações, na verdade, parecem até contraditórias, sabe por quê? Volta na sua Bíblia no capítulo 1, no versículo 8, e lê o que diz lá. Capítulo 1, versículo 8. Lá João disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora espera aí, como que no capítulo 3, segunda versão corrigida, ele diz que se eu sou salvo eu não posso pecar? Se no capítulo 1, no versículo 8, ele disse que se eu disser que eu não peco, eu estou fazendo Deus mentiroso. Parece um paradoxo aqui, não parece? Como nós podemos entender esse aparente paradoxo? Algumas sugestões de interpretação para esses textos têm sido sugeridas. A primeira interpretação é a interpretação perfeccionista. O que essa interpretação crê? Essa interpretação ensina que o cristão, ele pode chegar um dia a um ponto de maturidade na sua vida cristã, onde ele não vai pecar mais. Ele vai amadurecer tanto na sua vida cristã, na sua fé, que o pecado não terá mais poder sobre a sua vida. É um processo, é um caminho que você tem que percorrer, até que chega um ponto na sua vida que o pecado não tem mais eficiência. Geralmente, esse pensamento perfeccionista pertence a grupos que acreditam que o cristão pode perder a sua salvação, porque para ser salvo você precisa ser perfeito. Então quando você peca, você perde a sua salvação. Então o que você tem que fazer? Se reconverter. Aí você ora novamente, você clama por salvação, você é salvo. E você peca de novo. Aí você faz o quê? Você se reconverte. Aí você peca de novo. Aí você faz o quê?
Você ora de novo e você se reconverte. E esse ciclo vai se repetindo, até que chega um ponto na sua vida onde esses momentos de reconversão se tornarão mais distantes e talvez um dia você chegue a um ponto de maturidade suficiente para que você não precise mais se reconverter, porque você não vai perder a sua salvação, porque você não peca mais. Agora eu pergunto para você, será que João está dizendo isso aqui? Será que ele está descrevendo aqui um cristão maduro que chegou a um ponto da sua vida que ele não peca mais? A primeira interpretação perfeccionista vai dizer isso. A segunda interpretação para esse texto é uma interpretação antinomiana. Você fala, pastor, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo, né? Eu vou explicar para você. Anti significa contra. Nomos, que dá o sentido de nomiana aqui, significa lei. Nesta visão, nessa interpretação, eles afirmam que o cristão, ele pode pecar à vontade, porque é anti-lei. Eles são contrários à lei. Você pode fazer o que você quiser, viva do jeito que você quiser. Por quê? Porque a graça é suficiente para cobrir todos os seus pecados. A graça é suficiente para cobrir todos os nossos pecados? Amém. Sim. E eles ainda embasam o seu argumento no texto onde diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Agora eu pergunto para você, qual interpretação está correta? A visão perfeccionista ou a visão antinomiana? A resposta é nenhuma das duas. Para que você possa entender esse versículo no seu sentido correto, para que você possa entender o que João quer dizer aqui neste verso, é extremamente importante que você preste atenção nos tempos verbais que foram usados por João aqui no grego. O tempo verbal usado aqui é o tempo presente. Ou seja, João está se referindo a uma ação contínua e habitual. O que João está dizendo aqui, irmãos, é que um cristão não pode ser ou não pode viver continuamente e habitualmente, persistentemente, na prática do pecado. O cristão vai pecar? Claro que vai. Mas um cristão pode viver habitualmente e persistentemente no pecado? Claro que não. A versão atualizada, se você tem a versão atualizada na sua mão, você vai perceber que eles fizeram um ajuste na tradução. Eles fizeram uma correção na tradução. E esses versos estão traduzidos assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda a diferença, não faz? O outro dizia não peca, fechava o argumento sem possibilidade. Esse diz aquele que permanece nele, aquele que é salvo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, está vendo? Uma ação contínua, presente e persistente. Uma pessoa que vive assim não o viu e nem o conheceu. E o versículo 9 foi alterado para: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Como dizia na outra versão, não peca. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, quando nós somos salvos, nós somos convertidos, o próprio termo já diz por si só. O que é uma conversão? É uma mudança de direção. É uma mudança no caminho que você estava tomando. A direção que você caminhava antes de Cristo era sempre em direção ao pecado. O alvo sempre na sua vida foi o pecado. Esse é o alvo daqueles que não são filhos de Deus, o pecado. O pecado é cometido naturalmente, diariamente, consistentemente, persistentemente e sem qualquer discriminação.
vai me dizer que não era essa a sua vida antes? Se você é salvo, você reconhece que olhando para trás você pecava e certas coisas que para você era normal, hoje você olha para trás e fala, como eu pude considerar isso como normal? Que hoje só depois da salvação você consegue ver isso. Agora, se antes da salvação o seu alvo era o pecado, agora, após a salvação, o seu alvo é mudado. O seu alvo é Cristo. É o que Paulo diz. Prossigo para o alvo. E qual era o alvo? Cristo. É a santidade. Você zela por santidade. Você quer ser santo. Você não quer servir ao pecado. Você não quer viver persistentemente no pecado. Você quer viver em novidade de vida. Você quer viver em santidade. Sendo assim, irmãos, o pecado, ele ainda estará presente na vida do cristão, mas ele não vai dominar a sua vida. Se ele domina, é porque você não é um filho de Deus. E João nos apresenta 3 razões porque o cristão não viverá na prática do pecado. 3 razões. Todo aqui no nosso texto. Primeira razão, por causa da lei de Deus. Olha o que ele diz no versículo 4. Versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. O cristão não pode pecar, não pode viver na prática do pecado, primeiramente por causa da lei de Deus. E olha o que diz o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Todo pecado é o quê? Transgressão da lei. Se eu perguntasse para você, defina para mim o que é pecado. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Violação da lei de Deus. Mas é importante você entender o que ele está querendo dizer aqui com essa palavra transgressão da lei. A palavra no original aqui é anomia. O prefixo a, no grego, significa não. Nomia, ou nomos, mais uma vez, é lei. O que ele está dizendo aqui que o pecado é? O pecado é não lei. O pecado não é simplesmente quebrar a lei. Aqui ele está descrevendo uma pessoa que tem uma atitude de total indiferença com a lei. Ele tem uma atitude de total irrelevância da lei. Ele não está nem aí para a lei de Deus. Ele é rebelde contra a lei de Deus. É muito mais do que simplesmente quebrar a lei. O sentido dessa palavra aqui é uma pessoa que tem um coração que é completamente indiferente para com a lei de Deus. É uma rebeldia, é uma insignificância com relação à lei de Deus. É a mesma palavra que aparece lá em Mateus capítulo 7, no versículo 23, quando diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabe qual é essa palavra iniquidade? Anomia, ou seja, não lei, transgressão da lei. E o que ele está dizendo aqui? As pessoas, nesse contexto de Mateus capítulo 7, estavam vivendo em rebeldia contra a lei de Deus. E muitas dessas pessoas estavam dentro do serviço cristão. Tanto é verdade que elas estavam tendo provas aparentemente externas de que eram salvas. Por quê? Elas dizem assim para o Senhor: Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, essas pessoas aqui de Mateus capítulo 7 estavam se pautando por coisas que elas estavam fazendo externamente, talvez até mesmo até certo ponto artificialmente, mas Deus olha para elas e Ele diz no capítulo 7, no versículo 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que o quê? Praticais a anomia, ou seja, a iniquidade, a transgressão da lei. E aqui mais uma vez a palavra que aparece é o quê? Prática.
Vocês vivem uma vida completamente contrária à minha palavra. Então, por mais que você venha à igreja no domingo, por mais que você cante no coral, por mais que você tenha feito a oração, por mais que você tenha levantado a mão, tenha sido batizado, nada disso importa, porque nos outros dias da semana você vive no lixo do pecado. E se você vive desse jeito, você ouvirá um dia de Deus: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. É o que Mateus diz no capítulo 7. Então o que vale, irmãos, não é o que uma pessoa fala. O que mostra que uma pessoa é salva é o que ela pratica, é como ela vive. E um não cristão, ele não se submete a este livro. Você pode mostrar para ele: a palavra de Deus diz isso a respeito do seu comportamento, e sabe o que ele faz? Ele dá de ombro, fala: não estou nem aí. Ele não se submete, ele vive da maneira que ele quer, ele não se submete à palavra de Deus. Um não cristão, ele tem essa característica. Qualquer pessoa não salva está num estado de rebelião constante contra a lei de Deus. Sabe qual é a única coisa que muda esse cenário? A salvação. Quando nós somos salvos, essa atitude de rebeldia é substituída por uma atitude de submissão, por uma atitude de obediência. Essa rebelião contra Deus, que nós sempre vivemos, ela é substituída por amor e por submissão. A salvação é um ato de submissão a Deus, no qual o pecador reconhece a sua pecaminosidade. Ele reconhece que ele é incapaz de ser salvo por si mesmo, pelas suas boas obras ou por qualquer coisa que venha dele. Ele reconhece que ele tem uma vida de violação e rebelião contra a lei de Deus. O pecador reconhece sua atitude rebelde e ele pede então perdão. E a partir desse momento ele é transformado. E agora, irmãos, mora a maravilha de tudo. Porque ao invés de ser rebelde à lei, você passa a amá-la. Nós vemos isso na vida de Paulo. Romanos capítulo 7. Não está aqui? Romanos capítulo 7, versículo 12 diz... Paulo dizendo: a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Essa é a atitude daquele que é salvo. Ele ama a lei de Deus, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Nós vemos isso presente na vida do salmista, quando o salmista diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está o quê? A tua lei. O salmista diz 175 vezes nos Salmos que ele ama a lei de Deus. Se você é salvo, você ama a lei de Deus. Você quer aprender mais de Deus, você quer santificar a sua vida cada vez mais. Isso tudo porque na salvação a pessoa é transformada em todos os sentidos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. A salvação é um ato radical, tão radical que é comparado a nascer de novo. As coisas antigas, passado, tudo se fizeram novas. Quando você se torna uma nova criatura, a lei de Deus, aquela lei que você era rebelde e contrário a ela, ela é colocada no seu coração. Olha o que Hebreus diz, capítulo 8, versículo 10. Na sua mente imprimirei o quê? As minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei
o seu Deus, e eles serão o meu povo. Com base em tudo isso, irmãos, eu te pergunto: pode um cristão viver numa vida de pecado? Um cristão verdadeiro, ele vai pecar. Se você é cristão, você sabe disso. Mas isso será um momento de agonia no seu coração. É um sofrimento na vida do salvo ele pecar. Porque ele sabe que o pecado é rebeldia contra a lei de Deus. E ele sente o seu pecado. Porque ele ama a lei de Deus. Por isso a vida de um salvo é descrita em Gálatas capítulo 5, versículo 24 assim: os que são de Cristo Jesus fazem o quê? Vivem do jeito que quer? Crucificam o quê? A carne, com suas paixões e suas concupiscências. O que um cristão faz? Ele crucifica os seus desejos. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Eu me submeto ao que Deus quer que eu faça. Isso é um cristão. E por isso um cristão não pode viver no pecado, por causa do relacionamento que ele tem agora com a lei de Deus. Se antes nós éramos rebeldes, nós éramos transgressores, nós tínhamos prazer em afrontar a lei de Deus. Após a salvação, nós a amamos, nós temos prazer nela, nós nos submetemos a ela, nós ainda eventualmente a transgredimos, não é verdade? Mas fala para mim se não é verdade. O desejo mais sincero do seu coração é obedecer à lei de Deus por completo. Isso é fruto de salvação. Isso só está presente na vida daquele que é salvo. A segunda razão porque o cristão não viverá na prática do pecado é por causa da obra de Cristo. Olha o que diz no versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: sabeis também que ele se manifestou para quê? Para tirar os pecados, e nele não existe o pecado. A quem ele está se referindo aqui, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se encarnou neste mundo para quê? Para tirar o pecado. João mesmo disse isso no capítulo 1, versículo 28, quando é disso: eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Para que Jesus Cristo nasceu? Para tirar o pecado do mundo. A obra redentora de Cristo foi para esse motivo, para nos livrar do poder da escravidão do pecado. Agora, alguém que diz ser cristão e vive na prática do pecado, ele está contrariando o propósito da vinda de Cristo. Consegue entender? Jesus Cristo veio para te livrar daquilo que você é escravo. Faz sentido? Você realmente foi liberto por Cristo se você é escravo? Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo se fez carne, ele morreu na cruz, ele venceu o pecado, e por causa disso, nós somos libertos da tirania do pecado. O pecado no qual você era escravo, a partir do momento que você é salvo, você não é mais escravo desse pecado. E isso não tem implicações somente futuras, que muitos dizem: realmente, pastor, no céu o pecado não vai ter nenhum mais poder sobre nossas vidas. Não. Isso também afeta o seu dia hoje. Antes, você era escravo do pecado. Você ia pecar porque você era pecador, escravo do pecado. A partir do momento que você é salvo, você tem o poder de dizer não. Antes você não tinha. Após a salvação você tem esse poder dado por Deus de dizer não, ainda hoje, no presente. Tito capítulo 2, versículo 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, falando a respeito do sacrifício de Cristo. Para quê? A fim de remir-nos de toda a iniquidade e o quê?
purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e o que mais? Zeloso de boas obras. Quando Cristo morreu por nós, Ele o fez para nos libertar da escravidão do pecado e para nos purificar. Ele não te salvou para que você continuasse na sua vidinha mais ou menos de pecado. Ele não te salvou para que você ficasse nas práticas que você praticava antes. Se você é salvo, você tem se tornado uma pessoa cujo agora o seu desejo e o seu zelo é por fazer o quê? Obras justas, boas obras. O objetivo de Cristo ter morrido foi para quê? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos o quê? Para a justiça. Deve existir uma mudança de comportamento. Você não pode ser um filho de Deus e participante da obra de Cristo se você não tem uma mudança radical no seu comportamento, na sua maneira de se relacionar com o pecado. Quando você é salvo, muda a maneira como você se relaciona com a lei de Deus e também vai mudar como você se relacionará com o pecado. E João é categórico aqui no versículo 6. Olha lá o que ele diz no versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. João é claro e direto. Como eu disse para vocês, ele não tem papas na língua aqui. Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 4 a 6: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós como? Como antes, né? Andemos como então? Em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, o quê? O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Claro que o pensamento de Paulo está completamente coerente com o pensamento de João. E olha o que ele disse no versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o quê? O vosso fruto para a santificação e por fim, o quê? A vida eterna. Irmãos, uma vez que você é salvo, você deixa de ser escravo do pecado e você se torna agora servo de Deus. E o resultado dessa mudança será santificação. Se você não tem buscado a santificação, não há salvação. Se não há mudança de comportamento, não há salvação. Se não há mudança de relacionamento com o pecado, não há salvação. E a seguir, João dá um aviso e nos lembra a razão pela qual ele está escrevendo essa carta. Versículo 7 e versículo 8, olha o que ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Tem muita gente aí querendo te enganar, dizendo que você pode ser salvo e viver sua vida de pecado sem problema nenhum, desde aquela época até hoje. E João diz: não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, falando a respeito de Deus. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Não deixe ninguém te enganar dizendo que você pode ser salvo e viver do jeito que você quiser, porque não é verdade. A Bíblia não mostra isso como sendo o Evangelho. Se você é salvo verdadeiramente, isso será visível na sua vida. Sua vida será transformada.
E Cristo morreu na cruz para que você viva uma vida santa. Ele venceu o diabo para que você viva uma vida justa. É o que ele diz no versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse foi o propósito da vida de Cristo. Se você realmente é salvo e não pode viver na prática do pecado, porque viver na prática do pecado é incoerente com a razão pela qual Cristo veio e morreu aqui nesse mundo na cruz do Calvário. É incompatível. Você não pode ser um cristão e viver na prática do pecado, primeiramente, por causa da lei de Deus. Em segundo lugar, por causa da obra de Cristo. E por último, por causa do ministério do Espírito Santo. Interessante como João usa um argumento usando a Trindade, você percebeu? Lei de quem? Deus Pai. Obra de quem? Cristo, segunda pessoa da Trindade. E o ministério do Espírito Santo, terceiro membro da Trindade. Olha o que ele diz no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que não? Pois o que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente? O Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Se você é um cristão, você não pode viver no pecado porque você é nascido de Deus. E porque você é nascido de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você. A divina semente aqui é esse Espírito Santo. O Evangelho de João, dito lá no capítulo 3, no versículo 3, quando Jesus responde a Nicodemos, ele diz: a isto respondeu Jesus, ele respondendo a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lá no versículo 5, ele vai dizer: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando ele vai lá para o versículo 8, ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de quem? 3 vezes ele afirma aqui, que o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós sabemos aqui que no versículo 9, quando ele diz que o que habita em nós é a divina semente, ele está se referindo ao Espírito Santo. Quando nós somos salvos, o próprio Deus passa a habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E João usa isso para mostrar que um cristão não pode viver na prática do pecado, porque o Espírito Santo o habita. Como você vai viver pecando, sendo que Deus habita no seu corpo, habita dentro do seu coração? Por isso você não pode viver nessa prática. O Espírito Santo opera em nós o novo nascimento. E esse novo nascimento produz uma atitude diferente para com a lei de Deus. E o meio que o Espírito Santo usa para gerar e purificar as nossas vidas é a palavra dele. Nós vemos isso em 1 Pedro 1,23, quando fala: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é permanente. Quando você crê, ela planta em você a divina semente, que é o Espírito Santo de Deus. E esse é um ministério do Espírito Santo. Ele dá a você uma nova vida. Por isso que eu amo o nome da nossa igreja. Igreja Batista Nova Vida. Quando nós somos salvos, os nossos olhos espirituais são abertos. Aquela cegueira que você vivia, você de repente começa a enxergar que você estava perdido. Essa é a marca daquele que está perdido. Ele nem percebe que está, porque os seus olhos estão cegados. Mas o Espírito Santo, ele tira as escamas e ele dá o meio para que nós possamos viver vidas transformadas e justas. Sem dúvida nós poderíamos passar a noite inteira aqui ouvindo testemunhos de como Deus transformou a vida de muitos aqui. Como era a sua vida antes e como tem sido a sua vida hoje, após a sua salvação.
E é isso que acontece quando nós somos salvos. As coisas velhas passaram. Aquilo que você fazia na sua vida de pecado é deixado para trás. Tudo se faz novo. Agora você quer viver num novo padrão. Se antes era o pecado, agora vai ser o quê? A justiça. Você não pode dizer que nasceu de novo se não tem uma vida transformada. Então, para concluir o seu argumento, João diz categoricamente no versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só existem dois grupos de pessoas nesse mundo: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Os filhos de Deus são reconhecidos pelo seu comportamento justo. Isso não significa que eles são perfeitos, eu tenho deixado isso claro. Eles ainda pecam, mas o alvo das suas vidas é a santificação. O objetivo que eles querem alcançar é esse. Agora, os filhos do diabo também são reconhecidos pelo seu comportamento, mas no caso deles, o versículo 10 diz: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, um não salvo, aquele que não é filho de Deus, que é um filho do diabo, ele vive alheio à lei de Deus, ele não está nem aí para ela. Ele vive alheio à obra redentora de Cristo, ele não está nem aí para a obra de Cristo. E ele vive alheio ao ministério do Espírito Santo. Para finalizar, irmãos, gostaria de terminar com uma ilustração. Imagine se, após essa eleição que nós teremos no próximo mês, é o próximo mês, né? Outubro. Vamos imaginar que seja eleito um determinado candidato e fosse baixado um decreto dizendo que todos os crentes seriam presos. A pergunta que eu quero deixar para você é: existiriam provas suficientes na sua vida para te condenar? Existiriam provas suficientes na sua vida para falar, realmente, fulano é um crente? Porque a Bíblia fala que um crente, ele tem essas características. E esse fulano, ele tem essa característica. João está dizendo que você não pode viver a sua vida da maneira que você quer. E a maneira como você vive vai mostrar se você é um filho de Deus ou um filho do diabo. Examine o seu coração. Jovens, examinem suas vidas. Só porque você cresceu na igreja não significa que você é um cristão. Verifique se realmente você entendeu quem é Deus. Qual é o evangelho das boas novas? E se você não tiver compreendido, a sua vida vai ser uma vida onde o pecado reina. Se você quer saber se você é salvo ou não, veja o seu comportamento. Adultos, não ache que você é salvo só porque você vem à igreja, só porque você foi batizado, só porque você fez uma profissão de fé. Fé que não resulta em transformação é uma declaração vazia e sem sentido. Um dia todos nós nos apresentaremos diante de Deus e as nossas vidas irão autenticar ou negar a nossa salvação. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Duas evidências que devem estar presentes na vida do salvo: uma vida justa, e ele deve amar os seus irmãos. E aqui ele começa a fazer a transição. A partir do versículo 11 ele vai falar sobre essa marca que deve estar presente na vida daquele que é salvo. E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. Incline sua cabeça e vamos terminar. Mas após pregar uma mensagem como essa, eu não poderia terminar sem te desafiar. Primeiramente, eu gostaria de falar com você que está aqui nessa noite. Fala: pastor, olhando para a minha vida, eu não tenho a salvação. Fica
Fica claro pelo meu procedimento que eu não sou uma nova criatura. Fica claro na minha maneira de agir que eu não creio no Evangelho. Mas hoje à noite eu quero colocar a minha fé em Cristo. Se você está aqui nessa noite e fala: pastor, eu quero ter uma nova vida, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero vencer o pecado, você só será capaz se Jesus Cristo salvar a sua vida. Aí sim você será liberto do poder escravizador do pecado. Um cristão, um filho de Deus, não pode viver no pecado. Como tem sido a sua vida? Sonde o seu coração. Se você está aqui nessa noite e diz: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, levante sua mão que nós queremos orar por você. E se for necessário te apresentar alguém que possa te mostrar mais nas Escrituras como ser salvo. Você fala: pastor, eu não sou salvo, ore por mim. Temos alguém? Levante sua mão. Ore por mim, eu não sou salvo. Talvez você está aqui e fala: pastor, eu já estou aqui nessa igreja há tantos anos e reconheço que, mesmo talvez sendo membro, eu não sou salvo. Não brinque com essa realidade. Se precisar, fale conosco. Mas talvez você esteja aqui e fala: pastor, eu sou salvo, eu tenho fé em Cristo, mas o pecado tem conseguido ganhar mais espaço na minha vida do que ele deveria. E hoje eu tenho tomado uma decisão de que eu vou me santificar e eu não vou viver na prática do pecado, porque eu amo a lei de Deus, porque eu amo a obra de Cristo e por causa do ministério do Espírito Santo que está presente e habitando no meu coração. Se você está tomando essa decisão nessa noite de viver uma vida santa e justa, cada vez mais próximo do Senhor, levante sua mão para que nós possamos orar juntos. Amém, 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 amém. Vou convidar todos a se colocarem em pé. Vamos terminar cantando. Número 350 do Voz de Melodia. Eu sou filho adotado. Filho
Vamos orar. Nosso Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela salvação que nós temos no Seu Filho Jesus Cristo. Nós somos gratos pela Tua palavra nessa noite. Nós somos gratos porque nós sabemos, ó Deus, que ela estabelece para nós o padrão que nós devemos viver. Agradecemos a Ti por cada cristão aqui nessa noite que tem tomado a decisão de santificar mais a sua vida, de combater mais o pecado. É isso que mostra, ó Deus, verdadeiramente a nossa fé. Eu rogo ao Senhor também, ó Deus, por pessoas aqui que talvez não conheçam ao Senhor ainda, que não têm depositado a sua fé em Ti, que não têm tido essas mudanças de vida em seus corações, que elas possam fazê-lo, Pai. Que o Seu Santo Espírito possa convencer esses corações da sua pecaminosidade e que eles possam depositar a sua fé em Ti. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, porque quando nós ouvimos mensagens assim, elas também confortam os nossos corações, nos dando a certeza que nós temos como Pai o Senhor. E como nós temos o Senhor como Pai, nós não precisamos de mais nada. Porque é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Podem se assentar? Nós queremos agradecer a presença de todos, aqueles que nos visitam. Seu nome mesmo? Você chegou depois dos avisos? Qual foi o nome? Tiago, verdade. Veio com a sua esposa, o esposo e os filhos. Então seja bem-vindo entre nós. Fique à vontade, nós temos um chazinho sendo servido ali no fundo. Então, irmãos, não vão embora correndo, tá ok? Fique um tempo aqui com a gente, tome um chá, tenha um tempo de comunhão. Lembrando que a prancheta para você colocar o nome para a conferência de casais está lá no fundo. Então faça isso, tá ok? Faça hoje, porque quanto antes você fizer, melhor. Estou sentindo falta de muitos nomes lá. Nós temos 7 casais, 14 pessoas, mas eu sei que nós podemos mais, tá ok? O custo é praticamente zero. O pregador é excelente nessa área de relacionamentos. Eu já li vários livros dele a respeito de relacionamentos. Então coloque o seu nome, você não vai se arrepender, tá ok? Ulisses. Pastor, eu queria te perguntar, mas no último ano teve aniversário. Não sei se ele falou. Tem programa para crianças também, tá ok? Então se você tem filhos e precisa levá-los, pode levá-los, não tem com quem deixar, leve, e vai ter atividade para crianças também no dia da conferência, tá ok? Então coloque seu nome lá. Lembrando que sábado, nesse próximo sábado, nós temos o chá de bebê da irmã Leila, tá ok? Também a sua participação é extremamente importante aqui sábado às 15 horas. E logo depois, às 17h30, nós temos atividade com jovens, tá? Alguém tem mais algum aviso? Não? Então, mais uma vez agradeço a presença, Deus os abençoe e Oi. Terça-feira a irmã Isabel vai fazer uma cirurgia, então orem também por essa cirurgia, tá ok? Também vamos continuar orando pelo Genês para que ele possa vir para casa, porque o bichinho está ansioso já, viu? Deus os abençoe e até quarta-feira.